Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nós estamos reunidos neste lugar com uma certeza que a misericórdia do Senhor, ela se renovou nessa manhã. Por isso nós estamos neste lugar para engrandecer o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã no livro de Ezequiel. Vou estar lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé, vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos que estamos vivendo num tempo de restauração. Você crê que este é um tempo de restauração? Aleluia, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nesta manhã, ó Pai, queremos te agradecer por estar neste lugar. Agradecer, ó Deus, pelo período de adoração, de louvor a Ti. E te pedimos, ó Pai, que mais uma vez o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Deus, que o nosso coração seja uma terra boa para que essa palavra possa frutificar. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, nos alimentando e nos fortalecendo nesta manhã. Senhor, quero te pedir a tua bênção sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz: Deus pode restaurar todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. A palavra a qual nós lemos neste texto, talvez seja um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel. E o livro de Ezequiel, ele é basicamente dividido em 4 partes. Quando você vai lendo, você observa que do capítulo 1 até o capítulo de número 3, a Bíblia vai falar a respeito da chamada na vida de Ezequiel, o propósito do Senhor na vida dele. Do capítulo 4 até o capítulo 24, a Bíblia nos fala a respeito do juízo contra ali Jerusalém, sobre Jerusalém. Do capítulo de número 24 até o 32, fala do juízo sobre as 7 nações que oprimiram Jerusalém. Mas do capítulo 33 até o 48, a Bíblia nos fala a respeito da restauração de Israel. E quando nós lemos este capítulo, no 37, nós vamos ver que fala a respeito de uma restauração, de uma promessa sobre Israel. Nós entendemos que o Antigo Testamento, ele não é sobre a igreja.
Mas o Antigo Testamento, ele é para a igreja. Então, quando nós lemos as passagens do Antigo Testamento, nós observamos aquilo que o Senhor tem para nós, a nos ensinar promessas, coisas que Ele faria acontecer. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava em cativo juntamente com a nação de Israel. No capítulo 1 de Israel, a Bíblia nos diz que, estando ele, Ezequiel, à beira do rio Quebar, os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Ele diz que naquele momento ele teve visões ali, estando ainda cativo. E ele diz que no 5º mês, no 5º ano do cativeiro, veio expressamente a palavra do Senhor a ele, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Naquele momento, quando ele estava ali, Ezequiel vai ter a sua primeira visão. E por incrível que pareça, a primeira visão de Ezequiel não é sobre a terra, não é nada dos acontecimentos terrenos, mas a primeira visão de Ezequiel é a respeito dos céus. Se você começar a ler esse capítulo, você vai ver que ele começa a contemplar coisas sobrenaturais. Ele começa a ver ali resplendor, relâmpagos, rodas de fogo. E ali a Bíblia diz no versículo de número 10 que ele olha e ele vê uma semelhança dos rostos que eram como de homem ao lado direito de todos os 4 rostos de leão, e do esquerdo os 4 tinham rosto de boi. E também tinham o rosto de águia, todos os 4. Quando nós olhamos para esta visão de Ezequiel, se você for no livro de Apocalipse, no capítulo de número... Tá. Não está mexendo não, está tranquilo. No capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que João também tem uma visão semelhante a esta. João também, ele olha, e ele diz que ele também foi arrebatado em espírito. E naquele momento ele diz que ele vê ali os 24 anciãos ali no trono, mas ele diz que viu também sair raios e relâmpagos. E ele fala: e eu vi diante do trono como de um mar de vidro, semelhante de cristal, e no meio ao redor do trono 4 animais cheios de olhos. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro, e o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais, cada um com 6 asas, ao redor e por dentro, cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, porque eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia! Então nós vemos que a visão de Ezequiel é a respeito do céu, daquilo que acontece no céu. Deus estava revelando a sua glória, a sua majestade, o seu poder para Ezequiel. Existem algumas interpretações acerca dos rostos desses animais. Algumas interpretações acreditam que esses 4 animais representam os 4 evangelhos, porque Jesus em um deles é ali mostrado como um leão, o leão da tribo de Judá. Outros como um servo, por isso o boi. Outro como homem, por isso o rosto de homem. E outro como aquele que vinha do céu, por isso a águia. Outros acreditam que fala a respeito da criação, ali quando Deus fez os animais selvagens, por isso o leão. Os animais domésticos, por isso o boi. E fez as aves, por isso a águia. E fez a sua obra-prima, o homem, e por isso o rosto de homem. Alguns acreditam que aqueles 4 animais representam o poder de Jesus. Jesus como leão, como aquele que tem todo o poder. Jesus como homem quando ele veio à terra. Jesus como um servo humilde, por isso o boi. E Jesus como aquele que tem toda a majestade e poder, e por isso a águia. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Nós devemos olhar para a palavra e entender que não importa
as interpretações humanas, não importa as teologias, não importa aquilo que o homem tenta entender a respeito de Deus, mas nós devemos entender que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória, e assim como aqueles anciãos 24 horas o adoram, eu e você também devemos adorar, porque Ele é digno de ser glorificado. E naquele momento, a glória de Deus é revelada a este homem. E ali o Senhor começa a falar e a mostrar algumas coisas para Ezequiel. E ele diz que ele escutou uma voz. E no capítulo de número 1, no versículo de número 28, ele diz: como aspecto de arco que aparece numa nuvem de dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. E este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, eu caí com o rosto e ouvi a voz de quem me falava. No capítulo de número 2, versículo 1, ele diz: e disse-me, filho do homem, põe de pé que falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé. Naquele momento ele começa a ouvir a voz do Senhor. Quando ele vê a glória, o seu rosto vai ao chão, porque nós sabemos que ninguém consegue ficar de pé diante dessa glória. Mas o Espírito do Senhor, e a Bíblia fala Espírito com letra maiúscula, nos dizendo que é o Espírito do Senhor, entra em Ezequiel e o põe de pé. E naquele momento, Deus começa a falar com ele, que o enviaria como profeta a uma nação rebelde, de coração duro, mas que eles iriam saber que Deus tinha levantado um profeta. E naquele momento, a Bíblia diz que aparece um rolo, escrito por dentro e por fora, e Deus manda que ele coma desse rolo. Ele diz que ele come, e na sua boca era como mel. Não diferente disso, o profeta também, a Bíblia diz também que João, o apóstolo, está ali também, tem essa mesma visão. Só que é um livrinho, no capítulo número 10 de Apocalipse. E também a Bíblia diz, coma. E ele diz que comeu e também era como mel à sua boca, ao seu paladar. Naquele momento o Senhor estava fazendo com que Ezequiel, ele pudesse sentir aquilo que ele iria profetizar. Naquele momento ele estava fazendo com que ele se alimentasse da sua palavra. Porque quando ele abrisse a boca, o que ele iria falar era a palavra de Deus. O que ele iria falar era aquilo que o Senhor mandou que ele falasse. Come. E naquele momento ele obedece e ele se alimenta. Quando você vai olhar, eu fiz questão de fazer isso. Eu fui marcando no livro de Ezequiel quantas vezes o Senhor chamou Ezequiel de filho do homem. Eu encontrei 90 vezes. Alguns dizem que são 92, mas eu encontrei 90 vezes. Filho do homem, ó filho do homem, filho do homem. E eu comecei a pensar, filho do homem, porque filho do homem significa homem, humano. Deus estava chamando ele assim, mostrando que ele sabia que ele era homem. O Senhor estava dizendo, eu sei quem você é, eu sei que você é homem, eu sei a sua força, eu sei o que você suporta, eu sei aquilo que você aguenta. Ele estava dizendo, eu vou te mandar para uma nação rebelde, mas eu quero que você entenda que eu sei até onde você suporta, eu sei, aleluia, aquilo que você consegue fazer. Eu te conheço como homem. O Senhor nos conhece. E ali ele começa a conversar com Ezequiel, e o Senhor começa a dar visões a ele, e ele começa a obedecer, e tudo aquilo começa a acontecer. E a vida desse profeta não foi fácil, que se você for olhar nos capítulos, você vai ver que o Senhor não fazia só com que ele profetizasse, mas com que ele vivesse aquilo que ele estava profetizando. Ele sentia aquilo que ele profetizava. E uma dessas visões é justamente essa a qual nós lemos nesta manhã. Deus envia ele
a essa nação de coração duro, de coração perverso, um povo que tinha mais uma vez transgredido o pecado e quebrado a aliança. Um povo que estava aparentemente sem esperança. Mas a boa notícia é: o nosso Deus é Deus de recomeço. O nosso Deus é Deus de novas oportunidades. O nosso Deus é aquele que cria luz nas trevas. O nosso Deus é aquele que dá ordem contrária ao caos. Porque o nosso Deus é Deus de restauração. Então, nós lemos no capítulo 37 e no versículo 1 a Bíblia diz: veio sobre mim a mão do Senhor. No capítulo 1 ele faz essa mesma afirmação, e em mais alguns capítulos ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Nessa manhã eu quero dizer para você: a mão do Senhor, ela não está apenas sobre você, mas ela também está sob você. Aleluia. Talvez você não está entendendo, mas a Bíblia nos diz no livro de João, no capítulo número 10, versículo de número 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai me deu, e Ele é maior do que eu, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Você está nas mãos de Deus, e das mãos de Deus ninguém te tira. Já dizem assim: se você cair na mão do homem, Deus te tira. Se você cair na mão do diabo, Deus te tira. Mas se você cair na mão de Deus, ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Aleluia. A enfermidade não pode te tirar das mãos de Deus. O mundo não pode te tirar das mãos de Deus. O inferno não pode te tirar das mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Aleluia. Nada pode arrancá-las das minhas mãos. Quem disse isso foi Jesus. Aleluia. Nesta manhã você pode declarar isso: eu estou nas mãos de Deus. Aleluia. A enfermidade não pode te tirar. Você está aqui nesta manhã, você pode dizer: mas eu estou enfermo, mas estou nas mãos de Deus. Eu estou passando por luta, mas estou nas mãos de Deus. Eu estou desempregado, mas estou nas mãos de Deus. Eu estou vivendo luto, mas estou nas mãos de Deus. Em todo momento eu estou nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus nós estamos seguros, porque Ele é conosco, porque Ele cuida de nós. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Algumas traduções está: e Ele me levou no Espírito do Senhor. Note que Espírito aí é o Espírito do Senhor. Ele está dizendo: quem me levou para o vale de ossos foi o Espírito do Senhor. Ezequiel está dizendo: sim, eu estou indo para um vale de ossos secos, mas quem está me conduzindo é o Espírito do Senhor. Quem está aqui nessa manhã e está passando por alguma dificuldade, entenda: quem está te levando para essa experiência é o Senhor. E quando Deus nos leva até uma experiência, Ele é o mesmo Deus que nos tira dela. Se Ele te levou a algum diagnóstico triste, Ele é o mesmo Deus que vai te tirar de lá. Se Ele te levou para uma prova, Ele é o mesmo Deus que vai te tirar de lá. Eu estou num vale, mas o mesmo Deus que me levou, Ele também pode me tirar do vale. Por quê? Quando nós estamos vivendo num vale, às vezes nós queremos achar o motivo do vale. O que está acontecendo? Porque estou passando por essa aflição? E a nossa consciência é: eu estou no vale, mas eu sei quem está me levando. Lembra de Jó?
aquela destruição toda na casa dele. Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo. Mas no momento que ele vê toda aquela destruição, ele não disse: nossa, Satanás está acabando com a minha casa, com meus bens. Não, ele nem menciona Satanás, ele nem menciona diabo, nem demônio, nem nada. Ele diz: foi Deus quem me deu, e foi Deus quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o seu vale, mas nesse vale não dê crédito para Satanás. Diz: eu estou nesse vale porque foi Deus quem me colocou, e se foi Ele quem me colocou, é Ele quem vai me tirar. Aleluia! Ele que está no comando, no controle. E Ele levou ele e pôs no meio do vale. Na tradução da revista Almeida Atualizada vai dizer: e ele me deixou no meio do vale. Ele me pôs, ou ele me deixou no meio do vale. Quero perguntar para você nessa manhã: Deus deixa alguém? Deus deixa alguém? Deus deixa, mas não abandona. Às vezes a gente acha que não deixa. Alguém aqui deixou sua criança na salinha? Como eu? Você deixou, mas você abandonou? Não. Assim que acabar o culto, a primeira coisa que a gente faz ou é olhar para a escada, ou é subir para buscar. Porque a gente deixa lá. Imagine se nós não deixássemos, mas levássemos as nossas crianças e ficássemos com ela. Na hora que uma criança tomasse o brinquedinho, a gente ia dizer o quê? Ei, meu filho pegou primeiro, solta. Ou se outro coleguinha desse um chutinho, você fala: ô, meu filho aí. A nossa presença atrapalharia o desenvolvimento, atrapalharia o amadurecimento dos nossos filhos. Nós apenas deixamos, nós não abandonamos. Então tem momentos que Deus deixa, mas Deus não abandona. Você não consegue ver, mas Ele está lá. Foi lido nessa noite a respeito do Salmo 23, e a Bíblia nos diz no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Ele está com você. Ele não abandona. Eu vou me sentir abandonada, mas eu não estou abandonada. Eu vou me sentir sozinho, mas eu não estou sozinho. Às vezes Ele apenas nos deixa por um tempo, para a gente amadurecer, para a gente pegar a experiência, para aumentar a nossa fé, mas Ele não nos abandona. Você está sendo treinado, lapidado pelo Senhor. E Ele diz: e Ele me deixou, ou me colocou, no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel estava ali sendo deixado pelo Senhor, colocado pelo Senhor. Ele não estava vendo o Senhor, mas ele estava ouvindo a voz do Senhor. Nessa manhã, ouça a voz do Senhor. Talvez você não está vendo, mas ouça a voz do Senhor. Imagine agora, ele foi colocado no meio. Eu estou no meio. E quando você está no meio, a sua visão é muito melhor. Você consegue ver todos os ângulos. E agora, naquele momento, Ezequiel estava olhando para um cenário horrível, como um cemitério a céu aberto. Só via ossos, e muitos ossos, e estavam sequíssimos. E neste momento, ele começa a contemplar aquilo. Eu e você, se chegássemos num ambiente desse, num lugar como esse, qual seria o seu pensamento? Um lugar que você não gostaria de estar, um lugar que você não queria ver. Qual seria a sua primeira reação? É ficar no meio? Não.
Nós iríamos querer caçar um cantinho, porque é assim que a gente fica quando estamos numa situação difícil, é ficar num canto, quieto, parado e observar de longe. Porque quando nós estamos com situações improváveis, impossíveis, essa é a nossa primeira reação. Mas Deus queria que Ezequiel ficasse no meio e olhasse todo aquele cenário, a realidade que estava naquele vale. Para quê? Para que quando ele fizesse o milagre que ele estava perto de fazer, ele entendesse o tamanho do poder de Deus. Deus está te permitindo ver essa situação difícil que está diante de você. Não é para você se assustar, não é para você temer, não é para você parar, não é para você fugir, mas é para que quando ele manifestar o seu poder, quando ele fizer o milagre acontecer, você dizer: verdadeiramente o Senhor é poderoso. Porque olha, o cenário era impossível, mas ele fez, mas ele mudou, mas ele transformou. Aleluia. É assim. E agora Ezequiel está ali contemplando tudo aquilo, mas Deus faz mais uma coisa. Você está no meio, agora você vai passar em volta deles. E me fez passar em volta deles, ou me fez andar em volta deles. Você vai andar em volta deles. Você está vendo esse cenário de morte, de tristeza, de angústia? Você não vai ficar parado, você vai andar em volta deles. Você vai começar a caminhar. Tem uma história que diz que uma vez uma menina, ela tirou a sua primeira habilitação, e o pai dela queria fazer uma viagem, e ele chamou a filha e falou: filha, você vai dirigindo. Ela não tinha muita experiência, mas quis ir com o pai. Ele falou: vamos. Pegou o carro e foi com a menina. E naquele momento eles começaram essa viagem, e veio uma tempestade no meio do caminho. E a chuva começou a ficar forte, e alguns carros começaram a encostar, a parar no acostamento. A menina olhou para o pai e disse: pai, é para mim parar também? Ele diz: não, minha filha, continue dirigindo. A menina continua. E quem dirigiu já aqui com chuva forte, às vezes o vidro fica meio embaçado, e a menina diz: pai, eu posso parar agora? E ele diz: não, minha filha, continue dirigindo. E a menina observava que muitos carros paravam, e ela diz: pai, eu posso parar agora? Ele diz: não, minha filha, continue dirigindo. E ali eles continuam, até que chega um ponto que não estava mais chovendo, e o pai pega e vê um restaurante e diz: pare ali, minha filha. E a menina vai, estaciona o carro. Ele diz: agora desce do carro e vem comigo. E a menina sai do carro ali juntamente com seu pai, e ele diz: agora você vai olhar lá para a estrada, lá para a BR. E a menina olha e vê ao longe ainda a tempestade acontecendo, e ele diz: olha, minha filha, se você tivesse parado, você ainda estava no meio daquela tempestade, mas porque você decidiu continuar, aleluia, agora você está aqui no lugar de paz. Eu quero dizer para você nessa manhã: continue dirigindo, você vai sair do meio dessa tempestade. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E ele me fez andar, o Pai me fez andar. Salmo de número 138, versículo de número 7, a parte A diz: andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás. Andando eu no meio da angústia. No meio da angústia não é para parar, é para andar. Livro de Daniel, a Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo de número 3, que alguns jovens, 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali diante de uma estátua, a qual era para ser adorada. Eles decidiram não adorar, e o castigo era lançado na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que o rei, ele aquece essa fornalha mais ainda e lança eles amarrados. E ali a Bíblia diz que eles estão lá presos, jogou no fogo.
E naquele momento, a Bíblia diz no capítulo número 3, versículo de número 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, 3 homens presos? E responderam: é verdade, rei. E respondendo ele disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando no meio do fogo. Aleluia! Não tinha só 3, tinha 4 e estavam passeando no meio do fogo. Aleluia! Quando estiver na angústia, ande, caminhe, não pare. Porque quando nós andamos, Ele desce do céu para andar conosco. Aleluia, Ele anda com você no meio da angústia. Ele anda com você no meio dessa provação. E Ezequiel começa a andar. E ele diz: estavam muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quando você lê o versículo 11, você vai entender que o Senhor diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Naquele momento, aquela quantidade de ossos que Ezequiel estava vendo, o Senhor explica para ele: olha, essa é a casa de Israel. E pelo que o cenário mostra, eles estavam secos, estavam assim há um bom tempo. O Senhor estava mostrando para Ezequiel que quando se quebra a aliança, quando se transgride os mandamentos do Senhor, a consequência é se secar, é ter uma morte, ficar sem esperança. E naquele momento ele começa a ver e ele observa que são muitos. E o Senhor diz para ele: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Em outras palavras, tem jeito? Ainda tem jeito? E ele olha e diz: Senhor Jeová, tu sabes. Na nossa linguagem, talvez ele estava dizendo: eu não sei. Talvez é que eu estava querendo dizer: eu não sei nada a respeito desse vale, mas a respeito do Senhor eu sei. Eu não conheço nada sobre esse vale, mas eu conheço o Senhor. Eu sei o poder que o Senhor tem. Eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Senhor Jeová, tu sabes. Eu não sei se podem, mas eu sei que o Senhor pode fazer eles reviverem, porque a minha confiança está no Senhor. Eu não tenho domínio sobre essa situação, mas eu sei que o Senhor tem poder para transformá-la. E naquele momento o Senhor diz: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. A comunhão com ele melhor ainda, porque o nosso evangelista já deu uma introdução acerca do que é a palavra do Senhor. E não tem nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. Aleluia. O poder bélico dos Estados Unidos, ele não é maior e nem mais poderoso do que a palavra do Senhor. Dizem que o país de Luxemburgo é o mais rico, mas ele não é mais poderoso do que a palavra do Senhor. Os governos que existem sobre a terra não é maior do que a palavra do Senhor. Não existe poder nessa terra maior do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o poder maior
maior que existe. Por quê? Porque a palavra ela cria, a palavra ela salva, a palavra abre porta, a palavra fecha porta, a palavra santifica, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra ela preenche todo o vazio. Quando uma palavra é liberada, as coisas são transformadas. Quando uma palavra é liberada, as coisas começam a voltar para o lugar. E nesta manhã tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Essa manhã é manhã de restauração. Aleluia, creia no poder desta palavra. Aleluia. Profetiza. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Ele não iria profetizar aquilo que ele sentia, que ele pensava, que ele imaginava. Ele ia profetizar a palavra do Senhor. É mediante a palavra que a transformação vai acontecer. Versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E no versículo de número 7, a Bíblia diz: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. O corpo humano tem 206 ossos. Imagine, era muito numeroso. Imagine agora, cada um era 206. O tanto que não estava ali embolado, misturado. Naquele momento, costela misturada com fêmur, e ali vários ossos, tudo embaralhado, tudo fora do lugar. Mas ali ele diz: e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Dona de casa sabe bem o que é isso. Quando você vai fazer uma faxina, a primeira coisa que você faz é tirar tudo do lugar. Faz aquela bagunça, arrasta uma coisa para um lado, arrasta uma coisa para o outro, mas depois as coisas vão se organizando, vão se ajeitando, tudo vai voltando ao seu lugar. E Ezequiel está dizendo: ali não aconteceu depois que eu profetizava, mas era no momento que eu profetizava, um reboliço aconteceu, os ossos começaram a se juntar, foi simultaneamente, ele profetizando e o milagre acontecendo. Aleluia, nesta manhã vai ser do mesmo jeito, simultaneamente. Enquanto você profetiza aqui, o milagre vai acontecendo. Enquanto você profetiza aqui, as coisas vão se encaixando, vão voltando para o lugar. E não se preocupe com o ruído, não se preocupe com o barulho. É Deus movimentando e fazendo cada coisa voltar ao seu devido lugar. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, osso ao seu osso. Enquanto eu profetizava, simultaneamente o milagre foi acontecendo. Imagine que cena, que coisa diante dos olhos dele. E ele diz: e olhei, e cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne sobre eles, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Olha que interessante. Qual foi a primeira coisa que Deus disse que iria colocar neles? O espírito. Ele disse: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E nesse momento aconteceu tudo: nervo, carne, pele. Mas aquilo que Deus havia falado primeiro não aconteceu.
O Espírito ainda não havia entrado. E aqui nós aprendemos uma coisa. Como é que nós vamos olhar essa situação? Essa palavra mexeu muito comigo. O Senhor falou bastante comigo acerca disso. Como é a sua visão? Que ótica você está vendo isso? Você vai olhar com que olhar? Porque a gente poderia olhar e dizer: nossa, era um monte de osso seco, embaralhado, e agora tem nervos, tem carne, tem pele, só falta o Espírito. Ou nós poderíamos olhar e dizer: ele falou que ia colocar o Espírito e não colocou o Espírito. Foi a primeira coisa que ele disse. Quando o nosso olhar é um olhar de gratidão, nós olhamos para aquilo que ele já fez e olhamos e dizemos: olha, já tem carne, já tem nervo, já tem pele, só falta o Espírito, ou seja, só falta um pouquinho, ele está quase terminando. Nós vamos olhar e dizer: falta pouco. Ou então nós vamos olhar e dizer: nossa, mas está faltando isso, está faltando aquilo, não terminou isso, meu Deus, o Senhor não fez aquilo. Nós devemos aprender a olhar com um olhar de gratidão. Essa palavra nos confronta, porque nós olhamos mais para aquilo que falta do que aquilo que já tem. Observa quando Jesus estava com uma grande multidão para alimentar. Alguém chega e diz: olha, só tem 5 pães e 2 peixinhos, é muito pouquinho. E Jesus pega aquilo, e Jesus levanta os céus, mas ele não olha para os céus e diz: Pai, o Senhor está vendo essa multidão e é isso aqui que eu tenho? Não. Jesus pega, levanta e diz: Pai, graças te dou. Ele agradeceu, ele não pediu para multiplicar, ele não pediu para que alimentasse todos, mas a gratidão naquele momento fez com que ali milhares de pessoas fossem alimentadas. Então eu te convido a olhar para aquilo que ele já fez na sua vida e dizer: falta só um pouquinho. E eu ainda quero te dizer uma coisa para te deixar mais feliz nessa manhã. Filipenses capítulo número 1, versículo de número 6. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e terminá-la. Ele é fiel para terminar aquilo que ele começou na sua vida. Ele não é aquele que começa e deixa pela metade. Ele é aquele que começa e ele vai terminar. Só falta o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E pondo-se em pé, um exército grande em extremo se colocou de pé. Um grande exército, aleluia. Agora nós podemos entender uma coisa: por mais que esteja seco, por mais que esteja morto, por mais que aos nossos olhos não tem jeito, o nosso Deus é Deus de restauração. Ele pega aquilo que está morto, acabado, e traz vida. Ele pega aquilo que praticamente deixou de existir e coloca de pé novamente, porque o nosso Deus é Deus de restauração. Se colocou de pé um grande exército. Agora, lembra de uma coisa: quando ele olha para ele diz: olha, esses ossos são toda a casa de Israel. E a casa de Israel, eles eram o quê? Tinha de tudo. Tinham pessoas comuns, com certeza ali tinha levitas, donas de casa, tinha também sacerdotes, tinha todo tipo de gente. Mas a Bíblia diz: e levantou um grande exército.
substantivo coletivo de pessoas é multidão. De pessoas da mesma sociedade é nação. Ali era a nação de Israel. Mas a Bíblia não diz que se levantou uma grande nação. Se diz que levantou um grande exército. E exército é o coletivo de quê? Soldados. Naquele momento, quando se levanta, não se levanta simplesmente pessoas comuns, mas ao toque do Espírito, quando se levanta, quando o poder de Deus se manifesta, naquele momento se levanta um grande exército, ou seja, se levantou ali soldados, porque o poder sobrenatural de Deus transformou aquela situação, transformou aquela nação. Eram pessoas comuns, até o poder sobrenatural de Deus agir. Aleluia. Você não está entendendo? Eu quero que você entenda. Quando o Senhor Jesus ele age, quando o Senhor Jesus se manifesta, quando o poder de Deus ele entra nas nossas vidas, não nos levantamos apenas como pessoas comuns no meio dessa sociedade, mas nos levantamos como soldados de Cristo, pronto para batalhar, pronto para vencer, pronto para guerrear contra as potestades, porque nós somos um exército e o nosso general é Cristo, e Ele é mais do que vencedor, e nós somos com Ele. O nosso general não perde a batalha. Glória a Deus. Aleluia. Toda a casa de Israel se levanta ali como um grande exército. E ele diz ainda, agora eles receberam o Espírito, mas se você olhar esse Espírito, está com letra minúscula. Por quê? Eles receberam um Espírito de vida apenas, o sopro de vida. Quando no capítulo de número 36, Deus ele fez uma promessa. Ele diz àquela nação, olha, não é por respeito de vós, no capítulo 36, no versículo 22. Não é por respeito de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para que fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Quando for santificado aos seus olhos. Agora olha o que ele diz no versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei em vós um espírito novo, espírito com letra minúscula, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso ele fez, colocou o espírito de vida. Mas agora no 27 ele diz, e porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Havia uma outra promessa sobre aquele povo. Ele diz, eu não vou dar apenas o espírito de vida, mas eu vou pôr o meu espírito sobre vocês. E no versículo de número 14, no capítulo número 37, ele diz, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e poreis na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo, eu não vou apenas dar o espírito de vida para vocês, vocês não vão ter apenas essa vida que perece com facilidade, eu vou pôr em vocês um espírito e vocês vão viver, mas ao viver uma vida plena, eu tenho para vocês é mais, é vida eterna, é uma vida restaurada por completo. O Senhor não quer te dar apenas uma vida aqui nessa terra, Ele tem uma vida eterna para você, e colocou em você o Espírito Santo como sinal dessa promessa. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Ora, não estavam vivos apenas aqui. Por isso que quando nós observamos as promessas que Deus tem a Israel,
Por isso que nós olhamos essas promessas, nós vemos que elas também são para nós, elas respingam em nós, elas refletem aquilo que Deus tem para nós. Porque essa promessa do Espírito Santo se cumpriu em nós através de Jesus Cristo. E ele diz que ele iria restaurar a casa de Israel. E ele colocou neles o Espírito e diz: e vos porei na vossa terra. Nós estamos aguardando, nós já recebemos o Espírito de Deus e estamos aguardando a entrada nessa terra que ele prometeu, que ele diz que ele voltaria para nos levar para ela. A restauração que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é a restauração incompleta, mas é uma restauração completa. Ele pode restaurar todas as áreas da sua vida, e ele ainda pode fazer mais por mim e por você. Ele pode nos levar para estar ao seu lado, e ele diz, olha, no final dessa promessa, assim diz o Senhor, e ele fez. Então sabereis que o Senhor disse e ele fez. O Senhor, ele fala e ele faz. O Senhor promete e ele cumpre. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Ele não mente com suas promessas, ele cumpre suas promessas. Ele tem restauração para a minha e para a sua vida. O nosso Deus, ele pode fazer uma restauração. Ele pode restaurar, ele pode transformar. E é pelo poder da sua palavra. Fica de pé nesta manhã. Aleluia. Nós entendemos que o milagre ali aconteceu simultaneamente. Enquanto Ezequiel estava profetizando, naquele momento a restauração começou a acontecer. Se foi no mesmo momento que ele estava profetizando e a restauração começou a acontecer, eu quero te convidar nessa manhã a também começar a profetizar, porque simultaneamente o milagre vai acontecer. Aleluia, no poder desta palavra, que nós cremos que quando nós ouvimos a voz do Espírito do Senhor, o poder real se manifesta. Eu disse para você que Deus, ele pode restaurar todas as áreas da sua vida, e ele pode fazer isso. Eu não o conheço, mas o meu Deus, ele te conhece. Filho do homem, eu sei que você é homem. Ele diz, eu sei que você sente dores, eu sei que você tem necessidades. Aleluia, eu entendo quais são as suas guerras, as suas lutas. Mas nesta manhã, ele está dizendo não apenas que conhece, mas que você pode profetizar nesta manhã. Se você tiver fé para isso nesta manhã, eu te convido a profetizar no meio do seu vale. Porque a gente profetizar no vale do outro não é tão difícil, mas no nosso próprio vale às vezes a gente não tem muita força, porque a gente acha que é difícil, mas é no meio do seu vale você vai profetizar. Aleluia, aleluia. Profetiza, ó filho do homem, profetiza, aleluia, porque esses ossos vão voltar a viver. Profetiza, porque aquilo que morreu vai ressuscitar nessa manhã. Profetiza, profetiza, porque ele vai soprar o seu espírito, aleluia, nesta manhã. Ele está soprando, ele está soprando. Oh, decanta na baço e canabassúbia. Oh, se você fala em línguas nesta manhã, seja renovado pelo Espírito de Deus nessa manhã. Se você quer glorificar, glorifique, mas creia que nesta manhã uma restauração está acontecendo. Aleluia.